Joel Pinheiro tenta defender de todo jeito a buquelização do Brasil, e é humilhado na réplica e na tréplica, e jornalistas fazem o melhor desenho sobre a reunião dos governadores da extrema-direita, expondo o que todos nós já sabemos. Eles estão fazendo palanque macabro em cima de cadáveres. Te garanto que vale a pena ver até o final. Ontem, quando foi anunciado que haveria um encontro de governadores, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, tá, não é para resolver. Como é que faz para resolver o problema? Ou pelo menos para despiorar a situação? E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam dessa reunião. Eu esperava que ao final da reunião houvesse um conjunto de propostas práticas, ou de intercâmbio entre polícias, ou de... Não houve. Houve um slogan que o próprio Cláudio Castro diz assim, obrigada pelo Jorginho Melo, que é o nosso marqueteiro. Eu falei, o primeiro ato falho. Isso não é uma coisa de marketing, né? E dentre o que nós conversamos aqui, uma proposta clara. A criação no âmbito dos estados segundo o nosso marqueteiro, governador Jorginho, o consórcio da paz. Faremos um consórcio entre estados, no modelo de outros consórcios que existem, para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo. Se fosse técnica, não precisava de um governador marqueteiro a nomear aquela reunião. Segundo, que eu não vi nada concreto. Então, quando eu vejo um encontro assim, sem nada concreto, para mim foi eleitoral. Então, esse é o ponto que eu queria dizer, que é a diferença de politizar e fazer politicagem. Porque politizar, trazer para o debate político é algo que deveria ser positivo. Você discutir saídas no legislativo, enfim, resolver o problema concreto da vida das pessoas, isso é uma coisa. Outra é você convocar um encontro de governadores da oposição e fazer marketing político em cima de uma tragédia. Assim, muitas pessoas morreram, policiais morreram, o Rio de Janeiro ficou sitiado, as imagens são muito tristes, e no dia seguinte, governadores, todos eles alinhados, ali do campo da direita, da oposição, se reúnem para uma reunião que não tem nenhuma proposta para criticar o governo federal. O próprio Cláudio Castro, a operação estava em andamento ainda, ele chama uma entrevista coletiva e ele reclama da falta ele ataca o governo federal. Então ali você já tem uma politização por um caminho muito complicado. Mas veja, essa história do Rio de Janeiro está dando uma agenda para a oposição. A oposição estava sem agenda nos últimos meses. O governo surfou em cima do tarifaço, os indicadores econômicos melhoraram, aprovou o imposto de renda no Congresso Nacional, o governo vinha num bom momento. Tem um encontro com o Trump, tudo dá certo, então fecha-se ali essa pauta, o governo ganhou da oposição nessa pauta do tarifaço, o Lula teve um encontro com o Trump, mas quando ele volta, o noticiário passa a ser dominado por esse assunto, que é o terreno da oposição. E aí a gente percebe um movimento hoje da direita para transformar isso na agenda política do país. Ambos estão se posicionando politicamente. Esses governadores de direita para mostrar que apostam no maior enfrentamento direto ao crime, que é o que a população quer, entre 1 minuto de silêncio em homenagem aos mortos, ou aplausos, porque a polícia matou mais de 100 membros do Comando Vermelho armados. Qual será que a população fica mais do lado? Muito provavelmente a população está mais do lado de quem fica feliz com essas mortes. Isso é um fato. Então os governadores estão mostrando, queremos as propostas, tem que declarar, tem que classificar como entidades terroristas as facções, tem que ter a autonomia da lei de execução penal para os estados. As propostas estão ali, que são propostas todas elas de enfrentamento. O governo e a esquerda brasileira, de maneira geral, tem muita dificuldade quando o assunto é um enfrentamento direto ao crime que resulta em mortes de criminosos. É uma pauta feito há 30, 40 anos, desde a época da ditadura, escuderia Lecoq no Rio de Janeiro, grupos de extermínio em São Paulo, e não dá certo. Não vai resolver. O problema não é se o governador é de esquerda ou se o governador é de direita. A maneira de fazer é que tá podre. Essa maneira apodreceu, ela não é capaz de dar respostas para a sociedade, ela não é capaz de gerar segurança pública, ela não é capaz de gerar esperança de um jovem num futuro imediato. E a direita acha que tem a solução, porque o que ela está dizendo se conecta com a sociedade, é com o que a sociedade quer. Mas isso é uma grande ilusão. Mas essa ilusão ganhou corpo e forma com El Salvador. Mas o meu ponto... Mas peraí, deixa eu só concluir. O meu ponto não é isso. Acho que ninguém na rua está pensando em El Salvador, para começo de conversa. Ninguém está fazendo essa... É você que é muito inteligente que faz. Eu já ouvi das fontes mais improváveis, gente. Não, mas vai falar com a população se ela está pensando em El Salvador. Não é isso. Não sabe nem quem é Bukele. Muita gente não sabe, mas está chegando. O exemplo está chegando. Não sabe nem quem é Bukele. Não sabe quem é. Mas o meu ponto não é nem esse. Eu estou dizendo aqui, esses dois grupos
de poder que ganham muita reverberação com o que dizem, o que propõem, nenhum está dando a resposta e o outro que está dizendo que tem o monopólio da resposta não está, porque olha o tamanho do crime organizado, olha o que eles estão fazendo. A Operação Carbono Oculto foi no metro quadrado mais caro do Brasil e eles estão lá. Por que não ouvir quem estuda dados, quem as evidências, pesquisa, entendeu? A gente tem especialistas excelentes, a gente tem todo um arcabouço teórico. Só quero fazer um e não é comentário. questão de esquerda ou direita, só que, por conta desse pensamento totalitário, esse populismo na área de segurança pública, esses especialistas que têm uma visão de que não adianta só tiro, porrada e bomba, são taxados como esquerdistas, defensores de direitos humanos. Então, assim, é um debate que está interditado. Tem que desinterditar o Eu queria debate. pegar só o argumento do Natuza. Esses estados que estão governados pela direita, o PCC diminuiu nesses estados. Eles estão lá governando, não podiam estar dando tiro, porrada e bomba? Amanhã o CV vai acabar no Rio de Janeiro? Não. Então eles estão mentindo pro povo. Porque eles estão lá há 8 anos e poderiam, portanto, virar o Bukele local. Não viraram. Então, assim, nesses estados poderiam estar fazendo o que eles disseram hoje que vão fazer e não está resolvendo. O aumento de crime de... Deixa eu falar, doutor Joel. O aumento de roubo de celular parou dando tiro, porrada e bomba. Então, assim, essa discussão da direita é puro populismo, não se baseia em dados. Eu não sou negacionista da ciência. E eu concordo. E a esquerda, ao mesmo tempo... Espera só rapidinho. Eu vou passar para o Joel. O exemplo de São Paulo é o seguinte. São Paulo teve a queda sustentada por anos da taxa de homicídio. Os especialistas discutem os motivos disso. Mas o que era o debate público? Enquanto São Paulo experimentava com um governo de centro-direita, no caso era o Alckmin, hoje em dia está com o Lula, mas enfim, grande parte bem mais para centro do que para direita. Qual que era o discurso de muita gente que trata da questão da segurança pública, dos direitos humanos? Era a PM fascista. A PM fascista de São Paulo que matava os e era o terror especialistas absoluto. não falavam isso. Esse era o discurso, mas muitas ONGs, Mas os especialistas... Isso é exagero de redes sociais. Só uma coisa. Faz o menor sentido. A gente não pode aqui imaginar que uma política do tiro, porrada e bomba funciona. Não funciona. Ela pode ter uma solução momentânea, mas ela é errada. Ela não é correta. Pode acontecer, aconteceu no Rio hoje, o Consórcio da Paz. O nome é bonitinho. Paz dos cemitérios. Consórcio da Paz dos cemitérios. Gente, adianta fazer essa operação não ter inteligência com a PF, com o COAF, com o Banco Central, com Receita Federal? Não adianta. E aí você tem uns governadores se reunindo... Excluindo o governo federal. Fazendo política. Aí, Cláudio Castro, eu estava resistindo a fazer essa comparação, mas vou fazer. Ele parecendo Dona Flor com seus 2 maridos. Sério, porque num dia se reúne o governo federal. O Lewandowski foi lá, o Andrei, o diretor do PF foi lá, e aí no dia seguinte ele se reúne com os governadores, dizendo, olha, esse governo federal que você reuniu ontem não resolve porcaria nenhuma. Gente... Eu acho que para mim o sintomático não foi nem isso. O sintomático foi o Cláudio Castro dizer, na primeira coletiva dele da operação, que ele estava sozinho. Errado. Ele disse que estava sozinho. E aí, no momento seguinte de dizer que ele estava sozinho, existia uma discussão de uma PEC que diz: governo federal e governo dos estados vão agir integrados. E ele não quer. Ele foi contra, sempre. E ele é contra. Assim como o Caiado é contra, assim como o Zema é contra, assim como os governadores de direita são contra. Se você pegar o que disseram eles e espremer, vão sair 2 ou 3 frases e defesas de 1 ou 2 bandeiras, no máximo, sem entrar no detalhe. E essa